Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né? O pessoal da aula da capacitação, módulo 12, turma 10, em que a gente vai estar dando uma aula sobre o processo de cura na visão junguiana, relacionando isso ao processo de transformação e desenvolvimento da personalidade que Jung chama de processo de individuação, né? E especificamente hoje, mostrando a relação do pensamento de Jung com o gnosticismo, a partir, né, de uma reflexão sobre os 7 sermões aos mortos, né? Então, sejam todos bem-vindos. E também, essa aula / palestra faz parte do ciclo de conversas junguianas que o Labirinto desenvolve já há algum tempo, né? Todo mês, pelo menos uma palestra, um convidado vem para dar uma palestra sobre um tema relacionado à psicologia analítica, áreas afins, e sempre fazendo essa ponte, né, entre o pensamento do Jung com áreas afins, né? Hoje, no caso, sou eu, Evaldo Costa, presidente do Labirinto, psicoterapeuta junguiano, que vai proferir essa palestra / aula, porque faz parte também do curso de capacitação de psicologia analítica promovido pelo Labirinto, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria iniciar essa palestra de hoje trazendo aqui memórias, sonhos e reflexões. Basicamente aqui, capítulo 20, que no meu livro é a partir da página 168, em que diz o seguinte, né? Jung diz o seguinte, permitir aqui que mais pessoas possam entrar. Bruna, seja bem-vinda. José Roberto, seja bem-vindo. Então, aqui no meu livro, na página 168, Jung diz o seguinte: progressivamente, uma transformação se esboçava em mim. Em 1916, senti um impulso incoercível de exprimir e formular o que, de certa forma, poderia ter sido dito por Philemon. Assim nasceram os 7 sermões aos mortos, em sua linguagem tão peculiar. Tudo começou por uma espécie Bom dia, Evaldo. Opa, bom dia, José. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Tudo começou por uma espécie de inquietação, sem que eu soubesse o que ela significava, nem o que se pretendia de mim. Havia uma atmosfera singularmente pesada em torno, como se o ar estivesse cheio de entidades fantasmagóricas. Nossa casa parecia assombrada. À noite, minha filha mais velha viu uma forma branca atravessar o quarto. Outra filha, sem qualquer influência da primeira, contou que durante a noite a coberta de sua cama fora arrancada 2 vezes. Meu filho de 9 anos teve um pesadelo. De manhã, pediu à mãe lápis de cor e, sem que nunca tivesse feito isto antes, reproduziu a imagem do sonho. Chamou-a a imagem do pescador. Um rio atravessa no meio da figura e um pescador, com uma vara de pescar, acaba de fisgar um peixe. Na cabeça do pescador há uma chaminé, onde as chamas crepitam e de onde a fumaça sobe. O diabo chega voando, vindo de outra margem. Protesta, reclamando que seus peixes estão sendo roubados. Sobre o pescador paira um anjo, que diz: não deves fazer-lhe mal algum, ele só pesca os maus peixes. Esta figura foi desenhada por meu filho no sábado de manhã. Domingo, às 5 horas da tarde, a campainha da porta de entrada tocou insistentemente. Era um dia claro de verão, e as 2 empregadas estavam na cozinha, de onde era possível ver o que se passava no espaço livre diante da porta. Eu estava relativamente perto da campainha. Ouvi quando ela tocou e também pude ver o badalo em movimento. Imediatamente corremos à porta para ver quem era, mas não era ninguém. Nós nos entreolhamos, estupefatos. A atmosfera era terrivelmente opressiva. Percebi que algo ia acontecer. A casa parecia repleta de uma multidão.
como se estivesse cheia de espíritos. Estavam por toda parte, até mesmo debaixo da porta. Mal se podia respirar. Naturalmente, uma pergunta ardia em mim. Em nome do céu, o que quer isso dizer? Houve então uma resposta uníssona e vibrante. Nós voltamos de Jerusalém, onde não encontramos o que buscávamos. Ouviu Jung mentalmente, né? Essas palavras correspondem às primeiras linhas dos 7 sermões aos mortos. As palavras puseram-se então a fluir espontaneamente. E em 3 noites a coisa estava escrita. Mal eu começar a escrever, toda a corte de espíritos desvaneceu-se. A fantasmagoria terminara. A sala tornou-se tranquila, a atmosfera pura, até a noite do dia seguinte. A tensão voltou, então menos intensa, e tudo ocorreu da mesma forma. Isto foi em 1916. É preciso tomar esta experiência, continua Jung, tal como foi, ou parecer ter sido. Provavelmente estava ligada ao estado emocional em que me encontrava, e no curso do qual podem dar-se fenômenos parapsicológicos. Tratava-se de uma constelação, enquanto numen de um arquétipo. Sinais se mostram, estão no ar. Nosso intelecto, naturalmente, gostaria de fazer prevalecer, quanto a esse fenômeno, um tipo de conhecimento das ciências naturais, ou melhor, gostaria de aniquilar toda a experiência contrária à regra. Mas como seria monótono um mundo sem exceções à regra? Pouco antes deste acontecimento, eu anotara a fantasia de que minha alma saíra voando. Foi um episódio muito significativo para mim, pois a alma, a ânima, cria coletividade dos mortos. O inconsciente corresponde ao mítico país dos mortos, o país dos antepassados. Assim, se numa fantasia a alma desaparece, isto quer dizer que ela se retirou para o inconsciente, ou para o país dos mortos. Isto equivale à assim chamada perda da alma, fenômeno relativamente frequente entre os primitivos. No país dos mortos, a alma suscita uma vivificação secreta e confere uma forma às marcas ancestrais, aos conteúdos coletivos do inconsciente. Da mesma forma que o médium, ela dá aos mortos a possibilidade de manifestar-se. Eis porque logo depois da desaparição da alma, os mortos apareceram em minha casa, surgindo assim os 7 sermões aos mortos. Nesta época e depois, sempre com maior clareza, os mortos me apareceram como portadores das vozes do que ainda não tem resposta, do que ainda não tem solução e remissão. As questões às quais eu devia dar uma resposta, mediante meu destino, não me abordavam do exterior, mas provinham precisamente do mundo interior. Por isso, as conversações com os mortos, os 7 sermões, constituem uma espécie de prelúdio àquilo que eu devia comunicar ao mundo acerca do inconsciente, uma espécie de esquema ordenador e uma interpretação dos conteúdos gerais do inconsciente. Finalizando aqui, gente. Hoje, quando olho para trás e reflito sobre o sentido do que ocorreu na época em que me consagrava às minhas fantasias, tenho a impressão de ter sido subjugado por uma mensagem poderosa. Havia nessas imagens elementos que não me diziam respeito, mas também a muitas outras pessoas. Fui tomado pelo sentimento de que não deviam pertencer somente a mim mesmo, mas à comunidade. Os conhecimentos que eu buscava... Só um instantinho. Oi, Laís, seja bem-vinda. Os conhecimentos que eu buscava e que me ocupavam ainda não faziam parte da ciência vigente naqueles dias. Eu mesmo devia realizar a primeira experiência. E, por outro lado, devia tentar colocar no terreno da realidade aquilo que ia descobrindo. Senão, minhas experiências permaneceriam no estado de preconceitos, subjetivos, inviáveis.
Desde esse momento, pus-me a serviço da alma. Eu a amei e odiei, mas ela sempre foi minha maior riqueza. Devotar-me a ela foi a única possibilidade de suportar minhas experiências. Aliás, minha existência, melhor dizendo. Vivendo como uma relativa totalidade. Né? Então, esse prelúdio aqui, dito pelo próprio Jung, para que a gente possa introduzir o tema desse nosso encontro de hoje. Tá? Então, nós vimos aí algo bem interessante que marca, né, um contato profundo e intenso de Jung com a realidade da psique objetiva. Né? Ele pôde sentir o peso dessa realidade da psique objetiva. Ele pôde perceber que essa realidade objetiva produz, inclusive, fenômenos, né, espantosos, impressionantes, interessantes, que unem e, ao mesmo tempo, transcendem a relatividade entre o que é psíquico e o que é físico. Né? Que produz, inclusive, fenômenos que um ramo especial da psicologia, a parapsicologia, vem estudando já desde o início do século passado, 1900, e que depois, de forma muito mais aprofundada, a partir da década de 30, por Heine, estudioso, parapsicólogo, que Jung cita lá no Sincronicidade, começa a fazer experiências, né, com os fenômenos de percepção extrasensorial e também de psicocinese, e aí vai desenvolvendo esse ramo da ciência que é a parapsicologia. O interesse do Jung, nesse momento, e posteriormente também, à medida que ele foi avançando em seus estudos, em suas pesquisas, dentro do gnosticismo, depois na alquimia, depois na parapsicologia, depois se aproximando da física nuclear, que hoje, né, é a física quântica, o interesse dele, e claro que nesse período também ele vai estudar a filosofia oriental, o taoísmo, né, como nós já vimos em outros cursos aqui no próprio Labirinto, o interesse dele sempre foi observar a psique objetiva, a realidade da psique objetiva. Né? E essa é a grande contribuição de Jung para a psicologia, é ter comprovado, através de seus estudos, suas pesquisas, né, a existência da psique objetiva que influencia o ser humano, que possibilita a existência humana e que possibilita também a transformação desse ser humano, que precisa se relacionar com essa psique objetiva sem se perder. Sem se perder. E aí, dentro da visão da psicopatologia junguiana, nós temos duas compreensões de psicopatologia. Uma compreensão de psicopatologia quando esse indivíduo não consegue formar uma subjetividade, não consegue fortalecer um ego, não consegue se impor perante seu mundo. Né? E outra psicopatologia quando esse indivíduo consegue demais formar um ego, desenvolver demais um ego, uma persona, e ele se perde de si próprio. Né? Então, esse indivíduo que ele vai nascendo, vai se formando, vai se desenvolvendo entre, né, o mundo objetivo, entre a partir da psique objetiva, né, melhor dizendo, esse indivíduo ele pode adoecer se ele se perde na psique objetiva, e ele pode adoecer também se ele não se relaciona com essa psique objetiva. Né? Então, esse indivíduo que vai avançando no seu processo de individuação, ele tem que buscar o caminho do meio. Né? Essa é a visão junguiana. Como é que Jung vai chegando a isso? Né? Como nós já vimos ao longo do curso e outras palestras, outros estudos. Jung vai chegando a isso graças, né, a três momentos muito importantes. Primeiramente, as suas experiências subjetivas, sua experiência pessoal, suas visões, suas fantasias, seus sonhos. Segundo, graças aos pacientes que ele acompanha no seu consultório e também no hospital psiquiátrico. E terceiro, graças ao trabalho profundo de amplificação que ele vai fazendo ao longo da sua vida, à medida que ele vai estudando, né? Filosofia oriental, gnosticismo, alquimia, parapsicologia, física nuclear, né? E por aí vai. Ok? E em nosso encontro de hoje, gente, nós temos aqui, eu estava até comentando com o Felipe, com a bem-vinda no início, nós temos aqui dois objetivos principais. Né? Primeiramente, mostrar, a partir de uma reflexão sobre os 7 sermões aos mortos, como que Jung vai se deparando com essa realidade da existência da psique objetiva. E segundo, como que o estudo que Jung vai fazer de forma aprofundada do gnosticismo o ajuda a compreender e a teorizar sobre essa realidade da psique objetiva. Ok?
Então, avançando aqui um pouco mais, nós temos aqui duas indicações de livros bem interessantes para vocês. O próprio Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu acabei de ler, uma passagem dele, né? E a biografia, que, ao meu ver, eu acho a melhor, a mais profunda, né? A que foi feita a partir de um trabalho amplo, vasto, de pesquisa mesmo, foi feito por Deiderbert e a Jung, uma biografia. Vale a pena ter os 2 volumes dessa obra maravilhosa da Deiderbert. Vocês vão encontrar tudo aquilo que eu venho falando aqui, que eu vou falar na palestra de hoje, nesses 2 livros, ok? Então, gente, já trazendo aqui o assunto de hoje, nesse momento da vida de Jung, em 1913, 1914, 1915, 1916, quando Jung escreve Os Sete Sermões aos Mortos, Jung estava naquele momento do rompimento com Freud, naquele momento em que ele estava vivendo uma crise existencial, naquele momento em que o inconsciente estava aflorando com muita intensidade, e ele estava ali meio que perdido, sem saber o que fazer diante daquelas visões, das imagens, dos sonhos que surgiam, né, a partir do inconsciente do Jung. E ele estava ali meio que perdido, meio que naquela crise existencial. Bem, nesse momento, as visões e os sonhos começam a trazer símbolos ligados ao gnosticismo. A própria figura de Philemon, né, é um símbolo muito ligado ao gnosticismo. Philemon é um gnóstico, né? Para Jung, Philemon é um gnóstico. Tá? E nesse mesmo momento, é interessante a gente observar a questão do arquétipo, né? A força do arquétipo, a manifestação do arquétipo. Quando o arquétipo se manifesta, ele se manifesta a nível psíquico e a nível físico, da realidade física, né? Dos encontros e desencontros, né? Do nosso dia a dia. Nesse mesmo momento em que Jung estava se deparando com figuras, com imagens, com símbolos que remetiam ao gnosticismo, ele também estava, através de alguns encontros com pessoas importantes para a vida dele, algumas pessoas que estavam estudando a teosofia, algumas pessoas que participavam dos seminários eranos, ele começava a se deparar com alguns filósofos, alguns cientistas, alguns pesquisadores, alguns escritores ligados à teosofia de Madame Blavatsky. Né? E um deles, né, é exatamente esse cidadão aqui, George Robert Mead. Né? E aí uma citação da Deiderbert. O texto inteiro abrange uma pequena totalidade arrumada. A Deiderbert falando aqui dos Sete Sermões aos Mortos. Bem organizado, que passava de um a outro. Os seus conceitos analíticos mais recentemente definidos com uma lógica interna e uma progressão natural. Revelador na técnica, o livro tem uma qualidade profética de um vidente, que Jung reforça no início, com um prefácio anunciando o escritor Basílides, em Alexandria, a cidade onde o Oriente toca o Ocidente. Jung, na verdade, estava seguindo o estilo retórico de G.R.S. Mead, cujos alguns 16 ou 18 volumes, aqui é a própria citação do Jung nos protocolos, de escritos místicos e gnósticos andaram estudando. O guia de Mead, em suas ruminações, era Valentinus, cujas especulações fantasticamente complexas se assemelhavam às de Basílides, um cristão do século II que acabou denunciado como herético. Né? Citação de Deiderbert, na página 382 do volume 1 do Jung, uma biografia. Tá? Os livros de Mead, né, ele escreve, né, assim, vários livros, muitos deles são traduções das obras dos primeiros gnósticos. Os principais livros que eu queria citar para vocês aqui, que Jung leu profundamente, são esses dois. Corpus Hermético, né, e Pistis Sophia. Pistis Sophia a gente poderia traduzir ao pé da letra da seguinte forma, né, a fé do conhecimento, ou o conhecimento com fé. Tá? Mas a visão gnóstica não seria essa. A visão gnóstica corresponde à fé de Sofia. E quem é Sofia para os gnósticos? Né?
Sofia, para os gnósticos, é a contraparte de Cristo, a contraparte feminina do Cristo. Né? Depois a gente vai ver de forma mais aprofundada que no pensamento gnóstico, da emanação do Uno, da emanação do Deus grande e misterioso, né? Do grande Deus supremo, né? De lá surgem pequenas emanações, pequenas centelhas. E essas centelhas são compreendidas pelos gnósticos como os éons. Né? E esses éons, quando eles se manifestam na dualidade. Sempre aos pares, sempre com pares de opostos. Né? E aí, uma dessas centelhas, né, dessa emanação do grande divino, ela, ao se manifestar, ela produz a anima mundi, Sofia, que tem a ver com a sabedoria do divino, ou seja, aquela que conhece a sabedoria do divino, que é a Sofia, que é uma espécie de alma gêmea, ou de irmã, ou de parte ou contraparte feminina de Cristo para os gnósticos. Né? Então, esse livro, Pis Sofia, fala de Sofia, essa grande mãe celeste, que recebe o divino e que fecunda o divino e possibilita a existência do filho nesse mundo manifesto. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Então, e o outro livro, Corpus Hermético, que é o conjunto da obra atribuída a Hermes Trismegisto, né, onde todos os escritos alquímicos que Jung vai ler depois, posteriormente, sempre se referem aos corpos herméticos. E a principal obra do corpus hermético é a Tábua de Esmeralda, que é citada por todos os escritos alquímicos da Idade Média. Então, Jung, nesse momento, ele se depara com essa força arquetípica que vem do seu inconsciente objetivo, a partir de dentro, com a figura de Philemon, e a partir de fora, quando ele encontra pessoas que estão estudando o gnosticismo, que são pessoas ligadas à teosofia de Madame Blavatsky. Dentre eles, G.R. Mead, que é o secretário-geral da teosofia nessa época, e que é o escritor responsável por traduzir para o inglês atual as obras mais antigas dos gnósticos do século II, III, IV e V. Okay? Então, é nesse momento aí em que Jung vai escrever os 7 Sermões aos Mortos. Interessante isso, né? Você vê como a mente consciente do Jung, como o ego do Jung está sendo influenciado, né, nessa direção, para que ele possa se deparar com o pensamento gnóstico. Tá? Qual a importância disso? Quando ele vai se deparar com esse pensamento gnóstico? Ele vai ter elementos para fazer amplificações, e ao fazer as amplificações, ele vai poder teorizar melhor e de forma mais aprofundada para que ele possa escrever toda a sua teoria da personalidade, diferenciando a psicologia analítica da psicanálise. E a partir daí, quando ele vai criar suas 3 hipóteses básicas, né, diferenciando da psicanálise. Né? A questão de que no inconsciente existe um sujeito inconsciente, autonomia do inconsciente, primeira hipótese. Segunda hipótese, que a psique funciona como um sistema energético relativamente fechado, e posteriormente, que ele só cita e joga e deixa a bola para os demais, né, que virão depois dele, que é compreender a psique como um corpo sutil. Tá? Então, é o prelúdio da obra do Jung. 7 Sermões aos Mortos é o prelúdio, é o início, né, é a preparação da obra do Jung, da grande obra do Jung. Não haveria essa grande obra do Jung se ele não tivesse tido essa experiência marcante, luminosa, que gera fascínio e gera espanto, gera medo, né? E que produz acontecimentos de sincronicidade, que fez com que ele, né, escrevesse os 7 Sermões aos Mortos. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais. Bem, aqui é a foto do Mead, ao lado da Madame Blavatsky, né? Então, George Robert Stowe Mead nasceu 22 de março de 1863, em Londres. Faleceu em 28 de setembro de 1933, em Londres. Foi um historiador, escritor, editor, tradutor inglês e um membro influente da Sociedade Teosófica, bem como fundador da Sociedade Quest. Ele rompe, né, com a teosofia por questões pessoais, questões políticas também, e funda
uma outra sociedade secreta, iniciática, né, melhor dizendo, que é a Sociedade Quest. Suas obras lidavam com vários textos e tradições religiosas e filosóficas, incluindo neoplatonismo, hermetismo e gnosticismo. Tá? Atualmente tem alguns congressos, algumas palestras, alguns encontros, alguns estudiosos, como, por exemplo, a doutora Paulina Grufman, que vem fazendo pesquisas e correlacionando o pensamento de Jung com G.R. Mead. Ok? E aqui uma citação interessante, que eu retirei aqui do livro Introdução aos Hinos de Hermes, de Stefan Holler, página 19, já 22 mais ou menos, mas eu abreviei, diz o seguinte: de acordo com um relato pessoal dado ao presente escritor pelo associado de Jung, o estudioso gnóstico Gilles Kispel, Carl Gustav Jung fez uma viagem especial a Londres no último período da vida de Mead, para agradecê-lo por seu trabalho pioneiro de tradução e comentários sobre o livro gnóstico. Só interromper aqui um pouquinho. Olá, Leandro, seja bem-vindo. Corpo hermético de escritos. O que Jung valorizava em Mead não era apenas sua notável erudição e o uso elegante da língua inglesa, mas, acima de tudo, sua afinidade com a experiência da gnose. Mead escreveu sobre os antigos livros de sabedoria por dentro, por assim dizer. Precisamente por causa de sua associação com Blavatsky e seu círculo, ele se sentia como um parente espiritual dos buscadores e descobridores da gnose há muito tempo e muito longe. Nisso ele era semelhante a Carl Gustav Jung, que afirmou a Barbara Hanna que, ao encontrar os antigos gnósticos, ele estava finalmente entre velhos amigos. Né? Então, esse é o sentimento, né, que surge na alma de Jung, surge na consciência de Jung. Né? Quando ele se depara com Philemon, quando ele se depara com Elias, com Salomé, com essas figuras que vêm do inconsciente objetivo, da psique objetivo, quando ele se depara com estudiosos que estão estudando o gnosticismo, quando ele vai ler os livros gnósticos, tá? O sentimento que ele percebe em sua consciência é de que ele não está sozinho, de que ele está entre velhos amigos que compartilham os mesmos interesses, que querem acessar as mesmas verdades, que querem ter acesso aos mesmos conhecimentos. Esse é o sentimento profundo que marca Jung nesse momento da vida dele. Né? E qual é o grande trabalho do Jung? É transformar tudo isso em algo inteligível para a academia, em algo inteligível que possa formular uma teoria da personalidade, que é o que ele vai desenvolver, que é a sua psicologia analítica. Ok? Bem, e aí, Philemon. Né? Jung descreveu Philemon como o voz pagã de um velho, simplesmente de conhecimento superior. Acreditava que Philemon ensinava-lhe objetividade psicológica, ou seja, a realidade da alma. Ele representou a dissociação entre mim e meu objeto imaginário. Isso daí vai citando Jung. Antes era o que eu dizia, depois se tornou uma coisa fora de mim. E ele personificou essa coisa. Formulou essa coisa que não era eu e expressava tudo o que eu não tinha pensado. Até os 7 sermões foi dito só por ele. Então exigiu de mim que eu mesmo dissesse os 7 sermões, e foi aí que Philemon perdeu sua autonomia absoluta. E eu mesmo tive de dizê-lo. Né? Citação aqui de Ber, na página 377 do volume 1 do Jung, uma biografia. E aqui é interessante, gente, observar uma coisa muito importante, né, para psicoterapia. Olha o processo, né, de confrontação com o inconsciente. Primeira coisa, a gente sente a invasão dos conteúdos inconscientes. Tá? Depois, esses conteúdos inconscientes vão ganhando uma forma, uma imagem. Depois, eles são personificados, como Philemon. Né?
Depois que eles são personificados, nós precisamos nos relacionar com esses conteúdos personificados e permitir que nós possamos ser afetados por eles, guiados por eles até certo ponto. É o que Jung faz quando ele se permite, né, ele se entrega à escrita dos 7 Sermões aos Mortos, influenciado por Philemon. Depois que há essa expressão dessa energia do inconsciente, dessa energia ligada à psique objetiva inconsciente, né, a tendência é que, a partir dessa expressão, depois da personificação desses conteúdos, a tendência é que esses conteúdos inconscientes que vêm da psique objetiva percam a sua autonomia absoluta, mantendo apenas uma autonomia relativa. É quando a gente consegue, então, se diferenciar. A gente consegue, ao mesmo tempo, se relacionar com essa psique objetiva e consegue também se diferenciar dessa psique objetiva. Esse é o caminho do meio, né? Tantas vezes dito, apontado, apresentado por Jung. A gente não pode nem se perder, ou seja, ser dominado por essa autonomia da psique objetiva, e nem se afastar ao ponto de não ter mais relação com essa realidade da psique objetiva. O meio para isso, né, a técnica para isso, é a técnica da imaginação ativa. Né, que, em outras palavras, significa o quê? Você entender que essa psique objetiva tem uma vida própria, é uma realidade própria, independente da sua existência, mas que você tem que se relacionar com ela, mantendo a sua subjetividade integrada, viva, preservada, melhor dizendo. Né? E aí é nesse embate, nesse confronto com essas forças inconscientes, que você consegue, ao mesmo tempo, caminhar entre a integração, a união, né? E o outro lado disso seria a perda da subjetividade. Você consegue fazer esse caminho do meio, né? Você se mantém se relacionando com essa psique objetiva sem se perder nessa psique objetiva. Né? Então, Jung começa a desenvolver essa técnica aí, nesse período. 1913, 1914, 1915, né? E aí culmina aí nos 7 Sermões aos Mortos. Até aí, gente, tranquilo? Algum comentário, alguma observação? Então vamos lá adiante. Jung preferiu abandonar o livro negro em favor do livro vermelho, mais uma citação aqui da D.D. Beck, porque achava que era preciso um diário muito especial para a linguagem das metáforas, que se desenvolviam sempre que Philemon falava no interior de suas visões. O discurso de Philemon criou uma atmosfera egipto-gnóstica helênica, com um toque claramente gnóstico, porque ele era realmente pagão. Marcou o início do interesse constante de Jung pelo gnosticismo. Okay? E aqui uma figura, uma imagem de Philemon. Né? E aí a gente chega, então, depois dessa introduçãozinha aqui, né, esse prelúdiozinho aqui, aos 7 Sermões aos Mortos, né, que começa com uma pequena introdução. Que diz o seguinte: transmite a impressão. Deixa eu voltar aqui. Alguém levantou a mão, gente? Professor, tem um colega que pediu para o senhor fazer uma consideração sobre a psique objetiva. Eu acho que seria interessante para poder dar continuidade. Pronto, não tinha visto, não. Obrigado, Afonso. Deixa eu ver aqui. O Elisandro, né? Professor, você poderia explicar um pouco sobre o que é psique objetiva? Sim, sim. Então, Elisandro, a psique, né, vista como uma totalidade, tá? E aí é um pensamento também de influência gnóstica, de influência hermética, tá? Essa totalidade, ela é composta por partes, e essas partes, né, elas formam pares de opostos. Então, se existe na psique uma parte consciente, existe na psique uma parte inconsciente. Se existe na psique uma parte subjetiva, existe na psique uma parte objetiva, tá?
O que seria essa parte subjetiva? O nome já está dizendo, né? Tem a ver com o sujeito consciente, sujeito da experiência, o sujeito que consegue dar nome às coisas, né? Que consegue se relacionar com as coisas. Então, toda aquela parte da psique que tem a ver com o ego do indivíduo, né? Que está se relacionando naquele momento com o ego do indivíduo, ou que já se relacionou com o ego do indivíduo, ou que pode, daqui a pouco, se relacionar com o ego do indivíduo, isso faz parte da psique subjetiva. Então, nós temos aí a consciência subjetiva e o inconsciente subjetivo, ou inconsciente pessoal, tá? Onde, nesse inconsciente pessoal, nesse inconsciente subjetivo, nós encontramos experiências, sentimentos, ideias, representações, né? Memórias, lembranças, de algo que esse indivíduo viveu, mas que naquele instante, naquele momento, não tem força suficiente para chegar na consciência. Ou que é incompatível com o material que está na consciência, que por isso fica no inconsciente. Ou que está sendo reprimido pela consciência, porque a consciência não quer aceitar aquele material. Então, aquele material fica no inconsciente. Mas como tem a ver com a experiência do indivíduo, tem a ver, então, com o mundo subjetivo do indivíduo. Faz parte da psique subjetiva do indivíduo. Tá? Oposto a isso, nós temos a psique objetiva, né? Que existe independentemente da minha experiência, independentemente da minha existência. Tá? Ela é anterior ao indivíduo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a obra do Erich Neumann, quando ele vai falar do desenvolvimento da personalidade na criança, quando ele vai falar sobre o surgimento da consciência, né? Ele vai dizer que a consciência vai surgindo à medida que o indivíduo vai tendo experiências subjetivas. Mas antes de ter essas experiências subjetivas, ainda que rudimentares, né, o que existe é uma psique objetiva. Nessa psique objetiva nós encontramos as imagens arquetípicas nos seus dois polos. No polo que a gente poderia chamar de polo das ideias, ou polo espiritual, e o polo que a gente pode chamar de polo dos instintos, ou polo da ação, da compulsão pela ação. Tá? E isso se encontra, então, na psique objetiva. Então, quando eu falo do inconsciente coletivo, ou da consciência coletiva, que é o conjunto de valores que uma cultura defende, de ideias que uma cultura defende, eu estou falando, então, da parte objetiva dessa psique, Elisandro. Quando eu falo da minha experiência com esse mundo objetivo, eu estou falando, então, da parte subjetiva, que é a minha experiência, da psique. Ok, Elisandro? Então, vamos lá adiante, né? Qualquer coisa pode levantar a mão aí e interromper, viu, gente? Eu gosto da aula assim, a gente está sempre parando, interrompendo, voltando, para não ficar muito solta, ok? Então, nele se encontram sugestões ou antecipações de ideias que seriam desenvolvidas subsequentemente em teses científicas, sobretudo as referentes à natureza polarística da psique, da vida em geral e de todos os postulados psicológicos, né? A Aniela Jafé dizendo aqui no Memórias, Sonhos e Reflexões. Outra citação da Aniela Jafé. Jung sentiu-se atraído pelo raciocínio por paradoxo, que é típico do gnosticismo. Por isso se identifica aqui com os espíritos de Basílides e até recorre à terminologia usada por ele, chamando Deus, por exemplo, de Abraxas. Tá? Então, olha só o que a Aniela Jafé está dizendo aqui, né, sobre os 7 sermões aos mortos. Está dizendo que realmente é um prelúdio, né, da teoria do Jung, que ele vai desenvolver mais tarde, depois de 1916. Está dizendo também que o gnosticismo é uma influência muito importante para o desenvolvimento dessas ideias, da teoria junguiana da personalidade. E vai dizer também que o que fascina Jung no pensamento gnóstico é o raciocínio por paradoxos. Por isso que quando a gente fala da psique, a partir da teoria junguiana, a gente sempre tem que falar do paradoxo. Sempre tem que falar dos opostos. Então, se existe psique objetiva, existe psique subjetiva. Se existe consciência, existe também inconsciente. E aí o paradoxo vai mais além,
né? Jung vai dizer, na natureza da psique, por exemplo, que mesmo no inconsciente existe algo de consciência, mesmo na consciência existe algo de inconsciente. Essa é a visão paradoxal que Jung pega lá dos gnósticos e traz para a sua teoria da personalidade. Ok? E aí, um pouquinho aqui sobre quem é Basílides, tá? Basílides de Alexandria nasceu no final do primeiro século, depois de Cristo. Entre os anos de 117 e 138, ele tornou-se um dos primeiros e brilhantes mestres gnóstico cristão de Alexandria, no Egito. Durante sua vida, escreveu mais de 24 livros, com comentários sobre os evangelhos canônicos, por exemplo, intitulados Exegética. Basílides tornou-se um dos mais antigos comentaristas dos evangelhos. Aí uma citação aqui: os 7 sermões aos mortos, escritos por Basílides em Alexandria, a cidade onde o Oriente encontra o Ocidente. Nós encontramos isso no início dos 7 sermões aos mortos, né? Jung dizendo aqui que os 7 sermões aos mortos, escritos por Basílides em Alexandria, a cidade onde o Oriente encontra o Ocidente. E aí chegamos no primeiro sermão, né? Jung começa dizendo o seguinte: os mortos voltaram de Jerusalém, onde não encontraram o que procuravam. Pediram-me guarida e imploraram que lhes falasse. Assim, comecei a ensinar. Diz Jung, mas não sendo Jung, sendo Basílides. Tá? Então, logo no primeiro sermão, Jung / Basílides, né, vai falar sobre o pleroma e a criatura. Então, ele diz o seguinte: prestai atenção, começo pelo nada. O nada equivale à plenitude. No infinito, o pleno não é melhor que o vácuo. O nada é ao mesmo tempo vácuo e plenitude. Dele se pode dizer tudo o que se quiser. Por exemplo, que é branco ou preto, ou então que existe ou não, uma coisa infinita e eterna, não possui qualidades, pois tem todas as qualidades. A criatura não está no pleroma, mas em si mesma. O pleroma é simultaneamente o começo e o fim dos seres criados. Impregna-os como a luz impregna o ar em todo lugar. Apesar de impregnado por completo, nenhum ser criado retém parte do pleroma. Somos, porém, o próprio pleroma, pois integramos o eterno e o infinito, mas não retemos nenhuma parte sua, por estarmos infinitamente afastados, não em forma espiritual ou temporal, e sim essencial, pois nos diferenciamos dele por nossa essência de criatura, confinada no tempo e no espaço. Continuando. Mas por que então falamos afinal no pleroma? Já que é assim tudo e nada. Falo nele para partir de algum começo, e também para tirar-vos a ilusão de que em algum lugar, seja fora ou dentro, existe algo determinado, ou de qualquer forma estabelecido desde o início. Toda coisa que se diz determinada e certa é apenas relativa. Só é determinado e certo o que for possível de ser modificado. O que é modificável, porém, é a criatura. Por conseguinte, é a única coisa que está determinada e certa, porque tem qualidades, inclusive a própria qualidade. Continuando aqui, depois eu comento com vocês isso, tá? E aí, ainda no primeiro sermão, depois que falou do pleroma e da criatura, você fala agora do princípio individuationis, princípio de individuação lá dos gnósticos. Qual o prejuízo, perguntareis, em não se distinguir a si mesmo?
Se não nos distinguirmos, ultrapassando a nossa própria natureza, nos afastamos da criatura. Caímos na falta de individualidade, que é outra qualidade do pleroma. Caímos no próprio pleroma e deixamos de ser criaturas. Nos entregamos à dissolução no nada, o que resulta na morte da criatura. Morremos, portanto, na medida em que não nos distinguimos. Daí o empenho natural da criatura para adquirir individualidade, para lutar contra a igualdade inicial perigosa. A isso dá-se o nome de princípio individuationis. Esse princípio é a essência da criatura. Com isso, podeis ver porque a falta de individualidade e a não distinção constitui grande perigo para a criatura. Tá? Então, aqui eu quero interromper para poder falar um pouquinho sobre pleroma, criatura e princípio de individuação. Vou botar aqui para vocês. Então, gente, vejam bem. O primeiro sermão começa falando sobre a existência do pleroma, né? Então, o pleroma, de onde tudo surge, né? Nós não podemos dizer nada sobre ele. É o mistério total. É o desconhecido total. Né? Seria algo todo misterioso, todo desconhecido. Tão desconhecido e todo misterioso que nem qualidades tem. Porque lá no pleroma não existe diferenciação. Tudo é diferenciado, tudo está unido, tudo está junto. Né? Essa ideia equivale na psicologia analítica à ideia do inconsciente coletivo, onde tem ali todas as potencialidades. A ideia do self como gerador das possibilidades, como gerador das imagens arquetípicas, como gerador dos arquétipos que vão se manifestar futuramente. Mas não existe diferenciação nenhuma. Porque não existe ainda um ser. Tá? O ser que vai surgir é a criatura. Okay? Então, essa criatura que se manifesta, essa criatura, ela vai ser influenciada por forças misteriosas, desconhecidas. Ela vai tomar consciência dessas forças misteriosas, desconhecidas, e ela vai poder realizar essas forças misteriosas, desconhecidas na sua existência. Se libertando dessa influência misteriosa e desconhecida. Tá? Olha mais uma vez a questão do paradoxo, né, que Jung pega lá dos gnósticos e traz para a psicologia analítica. Se a gente pensar nos conceitos de self e de ego, dentro da teoria junguiana, a gente vai entender esse mesmo processo. Tá? O self, a princípio, ele é desconhecido, misterioso, ele é indiferenciado. À medida que o indivíduo vai se realizando, vai vivendo, né, vai construindo o seu mundo subjetivo, ele vai tomando consciência de si, né? À medida que esse indivíduo vai tomando consciência de si, ele vai formando um ego, e à medida que ele vai formando um ego, ele vai se afastando do self. Não é assim? Tá? Só que quando ele se afasta do self, ele também está se afastando de si mesmo. Por quê? Porque o que faz com que o indivíduo, segundo a teoria junguiana, se afaste do self é o fato dele priorizar alguns aspectos dessa totalidade. Em vez de se relacionar com essa totalidade, ele apenas prioriza alguns aspectos. Persona, né? Desejos, impulsos, instintos, né? Cultura. E ao fazer isso, ele vai se afastando de si próprio. Tá? Então, olha a relação que existe, né, dentro da teoria junguiana, que equivale à relação que existe para o pensamento gnóstico. Na teoria junguiana, a relação é entre ego e self. Você tem que formar um ego, se desenvolver, se manter firme, mas você não pode se perder ou deixar de se conectar com a totalidade.
que se manifesta em você, que é o self. Tá? Mesma coisa é a criatura para os gnósticos. A criatura surge a partir do pleroma. Ela precisa existir. Ela precisa se afastar do pleroma. Mas ela não pode se afastar de forma total em que ela se perca de sua essência, de sua totalidade. Tá? Então, esse processo é o mesmo. Tá? Esse caminho de retorno para a sua essência, para a sua centelha divina, né? Para aquela parte que se destaca, né, do pleroma e se manifesta como o ser que você é, esse retorno para essa parte, que é o ser que você equivale, para os gnósticos, àquilo que eles entendem como princípio individuationis. Para Jung, o retorno do ego ao self equivale ao que ele chama de princípio de individuação. Felipe. Evaldo, o pleroma, ele não seria assim algo além do inconsciente coletivo? Aquele inconsciente, esqueci o nome do... Inconsciente psicóide. Inconsciente psicóide. Seria assim. Seria além do inconsciente coletivo. Seria, né, pegando, né, uma comparação com a teoria junguiana, seria o inconsciente psicóide, aquele que você não pode dar nome. Né? Aquele que não tem forma, não tem representação. Perfeito. Né? Então, avançando aqui. Devemos, pois, ainda no primeiro sermão, devemos, pois, distinguir as qualidades do pleroma. Essas qualidades são antônimas, como, por exemplo, o efetivo e o inefetivo, plenitude e vácuo, luz e trevas, o bem e o mal. As antônimas são qualidades do pleroma, porque não existem, pois uma contrabalança a outra. Então, no pleroma, né, assim como lá no arquétipo, que está no inconsciente psicóide, né, as qualidades existem enquanto antônimas, né, e, portanto, uma contrabalança a outra, e, portanto, elas não se diferenciam uma da outra. Né? O bem e o mal, a luz e as trevas, plenitude e vácuo, efetivo e inefetivo, masculino e feminino, e assim por diante. As antônimas são qualidades do pleroma que não existe, pois uma contrabalança a outra. Como constituímos o próprio pleroma, também possuímos todas essas qualidades em nós, né? Porém, indiferenciadas no arquétipo. Né? Por ser a própria base de nossa natureza, a individualidade, possuímos, portanto, essas qualidades em nome e sinal da individualidade. O que quer dizer? Essas qualidades são distintas e separadas uma das outras em nós. Por conseguinte, não são contrabalançadas e nulas, e sim efetivas. Somos assim vítimas dessa antinomia. O pleroma está dividido em nós. Então, o pleroma se divide na criatura, né? Na nossa existência. As qualidades, né? As qualidades pertencem ao pleroma, e só em nome e sinal da individualidade podemos e devemos possuí-las e vivê-las. Temos que nos distinguir das qualidades. No pleroma estão balançadas e nulas, em nós não. Devemos, aliás, sermos distintos delas, liberta-nos. Tá? Então, aqui a gente percebe uma ligação entre o processo de individuação descrito por Jung e a ideia ou o sentimento de libertação, de liberdade. Tá? Vou explicar isso aqui melhor para vocês. Vou botar aqui a tela para vocês. Bem, à medida que o indivíduo vai se formando, vai se desenvolvendo, né, esse indivíduo ele vai se identificando com uma dessas qualidades que existiu indiferenciadas no pleroma, né, ou, em outras palavras, que existiam indiferenciadas no arquétipo. Tá? Mas quando o indivíduo se identifica com uma dessas qualidades, ele está se aprisionando a essas qualidades. Ele não está sendo indivíduo. Por isso que Jung diz, na sua teoria, que processo de individuação
é igual a desenvolvimento da personalidade. E desenvolvimento da personalidade para Jung é a formação de um indivíduo. Segundo Jung, nem todo ser humano é um indivíduo. A maioria dos seres humanos estão massificados, porque eles se identificam com um aspecto das qualidades do self, com um aspecto das qualidades da psique objetiva. Literatura que eu indico para vocês aprofundarem isso, o eu inconsciente. Quando Jung fala do processo de individuação e quando Jung fala da importância do indivíduo se libertar da influência da psique objetiva, seja ela consciência coletiva, seja ela inconsciente coletivo. Ok? Então, individuação para Jung é você dar o primeiro passo e depois dar o segundo passo. Qual é o primeiro passo? Você se diferenciar. Quando você se diferencia, você se identifica com alguma qualidade, com algumas qualidades. Masculino, feminino, bem, mal, alto, baixo, inteligente, não inteligente, e por aí vai. Tá? Mas quando você dá só esse primeiro passo, você se aprisiona a uma pessoa. E você passa, então, a sofrer a influência de uma sombra. É necessário dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? É você entender que essas qualidades, masculino e feminino, bem, mal, belo, feio, e por aí vai, plenitude, vazio, não são tuas qualidades. São qualidades do pleroma. São qualidades do self. São qualidades da psique objetiva. E que, portanto, você tem que se diferenciar delas e ser apenas o observador. Ser apenas aquele sujeito que percebe tudo, né, e que tenta se harmonizar a tudo que o cerca. Tudo que esteja fora, tudo que esteja dentro. Né? Esse segundo passo é o que resulta no processo de individuação. Porém, nós só podemos dar o segundo passo se dermos o primeiro. É necessário que haja a diferenciação. É necessário que haja a formação de um ego, a formação de uma persona, a identificação com alguma coisa, para que depois você possa, no confronto com a sombra, perceber que a sombra e a persona existem, mas que você está além da sombra e da persona. Então você vai adiante. Você transcende trevas e luz. Você vai adiante. Né? Claro que como nós estamos num caminho para o infinito, sempre vai haver trevas e luz, sempre vai haver personas e sombra. Né? Mas a ideia é essa, da individuação, que você vai estar sempre transcendendo e superando os opostos, os pares de opostos. Okay? Então, essa ideia que Jung desenvolve na teoria dele, da personalidade, que tem muito a ver com o processo de cura e de transformação, ele pega lá nos gnósticos. Né? E se apresenta para ele a partir de Fínamo nos 7 Sermões aos Mortos. Depois ele vai ver lá na literatura gnóstica e vai entender melhor esse processo. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais. Está ficando claro para vocês, gente? Ou está muito confuso, muito viagem? Assim, se tiver, vamos lá ponto a ponto. Felipe. Não, achei interessante agora você falando sobre essa questão do transcender os opostos. Né? Ou seja, no pleroma, os opostos são transcendidos, né? Não existe mais opostos. De certa forma, é isso que a gente tem que fazer, mas não se identificando com o próprio pleroma, ou seja, não entendendo que essas qualidades não somos nós, mas que nós temos que agir como a semelhança, né? Como a imagem e semelhança mesmo de Deus ou do divino, do transcendente. Como se nós, como criaturas, tivéssemos que nos espelhar no transcendente para poder transcender esses opostos, mas sabendo que nunca nós vamos transcendê-los por definitivo, né? Nós sempre vamos sofrer a influência dele. Né? Isso. E só um detalhe, né, em cima do que você está falando aí. Para o gnóstico, pleroma não é Deus. Para o gnóstico, Deus é uma criatura que vem do pleroma. Né? Então, para o gnóstico, lá no pleroma nós encontramos, né, os dois lados da moeda se contrabalançando e se anulando, o bem e o mal, Deus e o diabo, lá no pleroma. Né? Porque não existe ainda enquanto criatura. À medida que
você vai se diferenciando, à medida que vai surgindo a criatura, é que essas qualidades vão sendo separadas, vão se diferenciando. Né? Então, não há desequilíbrio no pleroma, assim como não há desequilíbrio no self. Só que não existe o self só pelo self. Né? Tem que ter um sujeito para observar o self. Tem que ter um sujeito para vivenciar o self. Tem que ter um sujeito para poder realizar o self. Né? E aí vem o paradoxo mais uma vez. Esse sujeito só existe se ele se afastar do self. É o ego. Né? Mas ele precisa depois transcender a dualidade que resulta desse afastamento do self, né? Para que ele possa continuar existindo sem ser capturado, sem ser aprisionado, né? Para que ele possa se libertar dessa dualidade. Né? Esse é o paradoxo. E quando ele faz isso, aí como você falou aí, ele volta a funcionar como se fosse o self. Né? Então é sempre nessa visão paradoxal, né, do pensamento gnóstico que a gente tem que ver também a questão da teoria junguiana, sempre uma visão paradoxal, sempre. Né? Aqui uma figura aqui que ilustra, né, essa ideia gnóstica, né, o pleroma, tá? Então, que é a totalidade indiferenciada, tá? Então, essa totalidade diferenciada, como nós já vimos, né, Felipe, lá quando a gente faz a reflexão sobre os 22 arcanos maiores do tarô, né, a partir da lâmina 1, por exemplo, essa totalidade, ela se recolhe, gerando um vazio, e esse vazio possibilita a existência das criaturas. E aí, quando as criaturas vão surgindo, uma primeira criatura que surge é o Deus Pai, que é todo misterioso, que vai designar a um executor que cria todo o universo e todos os seres. Esse executor é o demiurgo. Né? E a contraparte dessa ação ativa, desse polo ativo, melhor dizendo, né, que é o executor, que é o Deus Pai e o Deus executor, a contraparte feminina é Sofia, é a sabedoria do mundo criado. Né? E dentro dessa relação entre o polo masculino e feminino, aí a partir dessa relação entre o polo masculino e feminino, é que vai surgindo todos os seres, todos os demais seres, todas as demais criaturas. Né? E nessa visão gnóstica, Sofia, ela é irmã do Filho. Né? Então, portanto, ela é irmã do Cristo, nessa visão gnóstica. Tá? Isso na teoria junguiana, é interessante observar isso, quando a gente olha para a questão da ânima e do ânimos. Né? Então, Jung pega o conceito de Syzygia dos gnósticos. E quando ele vai desenvolver a teoria da ânima e de ânimos, ele desenvolve em cima desse conceito de Syzygia. De que tudo que existe, existe como uma mônada, né? Mas essa mônada, quando se manifesta em pares de contrários. Então, quando algo se manifesta, como por exemplo o self, quando o self se manifesta, ele se manifesta trazendo um polo positivo, um polo negativo, um polo masculino e um polo feminino, trazendo um polo subjetivo e um polo objetivo. Né? E a partir dessa Syzygia, da manifestação dessa Syzygia, da diferenciação entre esses polos, surge na psique, de acordo com a teoria junguiana, o arquétipo de ânima e de ânimos. Sendo que, à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai se identificando com um desses polos, então um desses polos vai mais para o campo subjetivo, enquanto que o outro polo vai para o campo objetivo. Aquele polo que fica mais ligado ao campo objetivo vai funcionar, segundo Jung, como psicopompos, ou seja, vai fazer a ligação da consciência do indivíduo com o inconsciente objetivo que se manifesta na vida daquele indivíduo. Então, se o indivíduo se identifica com a ânima, o psicopompos desse indivíduo vai ser ânimos, que vai conectar a psique objetiva, o consciente, com a consciência desse indivíduo, e vice-versa. Ok? Então, essa ideia Jung traz lá também nos gnósticos a partir do conceito de Syzygia. Tranquilo aí, gente? Vamos lá adiante, então, né? Ainda sobre o princípio individuationis, ainda sobre o sermão 1. Quando nos empenhamos no bem ou no belo, esquecemos, consequentemente, a nossa própria natureza, que é individualidade.
e nos entregamos à qualidade do pleroma, que são antônimas. Lutamos para conseguir o bem e o belo, mas ao mesmo tempo também ficamos com o mal e o feio. Olha a teoria junguiana aí da sombra, né? Quanto mais você quer ser belo, mais você vai encontrar o feio. Quanto mais você quer caminhar para o bem, mais você vai encontrar o mal, né? Mas ao mesmo tempo também ficamos com o mal e o feio, que no pleroma são inseparáveis do bem e do belo. Quando, porém, permanecemos fiéis à nossa própria natureza, que é a individualidade, nos distinguimos do bem e do belo, e, portanto, ao mesmo tempo do mal e do feio. E assim não mergulhamos no pleroma, ou seja, no nada, na dissolução. Então, dentro da visão junguiana, nós temos duas possibilidades. Tá? Uma possibilidade que nos leva para a diferenciação, para mantermos a nossa individualidade, para o nosso desenvolvimento, que é o processo de individuação, e é outra possibilidade que nos leva para perder a nossa individualidade, que equivale a caminhar para o nada, que equivale a caminhar para a dissolução, que equivale a entrarmos no processo de adoecimento, a entrarmos na psicopatologia. Toda vida que a gente perde a nossa individualidade, quando a gente se identifica com algo, né, a gente entra no processo psicopatológico. Essa visão da psicopatologia junguiana, ele pega lá no pensamento gnóstico. E se apresenta para Jung aqui, nessa passagem aqui no primeiro sermão dos 7 sermões aos mortos. Na proporção em que vos lançardes a esses raciocínios, tornareis a cair no pleroma, atingindo ao mesmo tempo a diferença e a igualdade. Mas é o vosso raciocínio, aliás, não é o vosso raciocínio, e sim o vosso ser, que constitui a individualidade. Por conseguinte, ao contrário do que supondes, não é na diferença que deveis vos empenhar, mas no vosso próprio ser. Esse é o caminho, essa é a meta do processo de individuação, né? Encontrar o seu próprio ser, encontrar o nosso próprio ser. Revelar o nosso próprio ser, em outras palavras. Daqui a pouco a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é, ou quem é esse nosso próprio ser.